Bom, boa tarde a todos. Hoje a gente vai conversar sobre dois contos do Charles Dickens, né? O Sinaleiro e Fantasmas de Natal. Então, assim, no encontro passado, a gente também falou sobre o Dickens, Um Conto de Natal, né? Que é um dos contos mais conhecidos dele, né? Então, eu pensei em propor, né? Uma comparação, né, entre os contos, partindo assim da, da ideia de algumas características que a gente falou sobre o Dickens na aula passada, né? Então, por exemplo, a gente falou que no conto de Natal tem algumas características, como por exemplo, a preocupação com os pobres, né? Que tem a ver com o contexto dele como um escritor da era vitoriana, né? Ou seja, tem a ver com o contexto da Revolução Industrial, né? E também esse conto, que é da fase inicial do escritor, né? E expressa assim, um otimismo que ele tem na possibilidade da própria literatura servir como crítica para a transformação da realidade, né? Então, eu estou apontando essas características também a partir de algum material que eu pesquisei a respeito do autor e disponibilizei lá, né, no Google Classroom. Também a gente percebeu que a linguagem é bastante simples, né, com o objetivo de ter um grande alcance do público. E os personagens não têm muita complexidade psicológica. Então, naquele conto, a gente pôde perceber, por exemplo, que o protagonista, né, ele é quase que uma caricatura, né, de um sujeito que tem uma preocupação com o dinheiro e ele é movido por isso, né? Ele não tem muitas nuances, né? Então, um traço da característica da personalidade define praticamente o personagem como um todo, né? Daí, esses dois contos de hoje, né, eles são bastante diferentes de um conto de Natal e bastante diferentes entre si também, né? Quanto à fase de produção, né, O Sinaleiro, que também é um conto bastante conhecido do Dickens, ele é de 1866, sendo que um conto de Natal é de 43. Então, enquanto um conto de Natal é do início da carreira, o Sinaleiro é do final, né? Lembrando que o Dickens vai morrer em 1870, né? Então, ele escreve 4 anos antes de morrer, né? E isso, conforme a crítica aponta, né? Os escritos do final da carreira dele já não expressam aquele otimismo que tem nos escritos do início, né? E o conto Fantasmas de Natal, ele é um pouco posterior ao Um Conto de Natal, né? Mas não muito, né? Por quê? Porque o Charles Dickens ele vai escrever 5 histórias de Natal na sequência, em anos consecutivos, assim, sendo que aquele do encontro passado foi o primeiro, né? Então, no máximo, tem 5 anos de intervalo entre um conto de Natal e Fantasmas de Natal, né? Bom, eu vou apontar algumas características aqui do, do sinaleiro, né? Mas depois eu vou propor algumas questões, né? Para a gente discutir. Daí, então, o que eu percebo é assim, por exemplo, né? Nesse O Sinaleiro, tem uma riqueza de detalhes muito maior, né? Nos acontecimentos que estão sendo narrados, né? Então, isso exige uma leitura mais atenta, né?
para que se compreenda a história e também para que se compreenda o aspecto fantástico, né? E isso me fez lembrar um pouco de um conto chamado Os Amigos dos Amigos, do Henry James, que a gente já discutiu no NAFTA nos anos anteriores, não lembro exatamente em que data, né? Mas quem fez letras em inglês comigo, né, que fez a literatura norte-americana, também leu esse conto na disciplina, né? Então pode confirmar ou não se também pensa a mesma coisa, né? E esse conto O Sinaleiro, ele aparece em muitas coletâneas de literatura fantástica, né? Ele também é bastante conhecido, né? E aparece em várias coletâneas, né? Como, por exemplo, aquela do Ítalo Calvino, também naquela coleção Para Gostar de Ler, né? E em outras, né? Bom, eu li algumas vezes, né? Da primeira vez eu acho que eu consegui captar assim mais o aspecto de terror da história, né? A segunda leitura que eu fiz foi meio rápida e eu percebi que não dava, que não funcionava muito ler assim rapidamente, né? E dessa última vez, eu acho que eu li mais vezes do que quatro, do que três, né? Mas dessa última vez que eu li agora, eu percebi também outros aspectos que estão relacionados com aquilo que é apontado pela crítica, né? Como, por exemplo, os aspectos sociais, né? Na caracterização do personagem título, né? Mas eu gostaria de colocar como questão para esse conto como que se constrói o fantástico nesse conto, né? Como questão para vocês pensarem e tentarem responder, né? Ou também vocês podem falar sobre outras coisas, impressão, de leitura e tal. E também pensar nas diferenças, né, entre esse conto e um conto de Natal, relacionando, por exemplo, com a questão das características da fase inicial e a fase final do autor, né? A respeito do outro conto, Fantasmas de Natal, então, como eu disse, ele é meio intermediário na trajetória do escritor, né? Ele está entre um conto de Natal e entre o Sinaleiro, né? Não sei exatamente quando, porque eu não encontrei a data de publicação, de produção desse conto, né? Mas dá para perceber, eu consegui perceber, por exemplo, uma diferença muito grande na estrutura, né? Eu gostaria que vocês me falassem se vocês também percebem e qual seria, né, essa diferença quanto à estrutura desse conto, né? Se a gente pensar, por exemplo, no narrador, né, e no enredo, né? Uma diferença estrutural. E também outra questão que eu gostaria de colocar, né, é relacionada com o efeito fantástico desse conto Fantasmas de Natal, certo? Então, basicamente, a introdução que eu gostaria de fazer é essa, né? É bastante simples, né? Mas a partir de questões que a gente pode pensar. Então, daí eu abro a conversa para vocês participarem. Então, quem gostaria de começar? Bom, sobre o conto Sinaleiro, uma coisa assim que eu acabei assim Você quer chegar pesquisando, mais? eu pesquisei assim na internet, vi alguns vídeos que estavam falando sobre o conto, até porque eu achei o título interessante e eu acabei vendo que em inglês o título desse conto é Signal Man, quer dizer, um homem do sinal. Então quer dizer que ele ali ele sinaliza alguma coisa que irá acontecer, né?
assim, é um conto bastante intrigante, porque tem a gente lendo, a gente vai encontrando várias passagens que acabam que a gente tem que reler, né, para conseguir entender e ligar os. Então achei bastante interessante o título e também essa característica que assim até mesmo do personagem dele não ter um nome, né? A gente até assim ele começa já, então a gente chama até de narrador quando que só tem o narrador e tem ali o sinaleiro, né? Não tem nome, assim não tem muitas características e isso também acaba trazendo esse ingrediente do fantástico, né? Do mistério. Assim, o fato dele não colocar esses detalhes também deixa mais intrigante ainda o conto. Tá. Vocês conseguiram ouvir bem a Valdete? Sim. Aham. Boa tarde, Plínio. Bom, chegaram também o Gabriel e a Letícia, né? Então, a Valdete falou, por exemplo, que a gente tem que ler o conto com bastante atenção, senão a gente perde alguns detalhes, alguns aspectos da história, né? Você quer falar mais assim sobre isso, Valdete? Que tipo de coisa que você percebeu assim? Bom, nessa segunda leitura, porque assim, a gente não teve muito tempo de ler, até a gente estava relendo novamente agora, eu e a Anne. E a Anne que me chamou a atenção para um aspecto muito curioso, que a impressão que dá que o conto começa do final, que assim tem, né, De uma forma como assim, a primeira leitura foi uma leitura corrida. Foi a Anne que conseguiu primeiro identificar isso. Que o conto começa do final. Quando a gente faz essa segunda leitura, a gente consegue. Porque na segunda leitura, quando a gente começou a ler o primeiro parágrafo, eu falei assim, mas esse primeiro parágrafo está parecendo no final. Parece que, né, então, ele começa primeiro dando tipo um prenúncio, né, do que vai acontecer. Sim, interessante isso. Eu percebo que ele fala aquela frase, né? Aí embaixo. E depois a gente encontra ela de novo. No final, né? Eu achei isso. Mas isso também porque os personagens que aparecem no final falam exatamente as frases que são a chave da história, né? Olá, Indai. Boa tarde, Fábio. Fala, Plínio. Boa tarde. Desculpa aí, qual momento nós estamos na sala de vocês e o Gabriel falando ainda que eu estou com o YouTube, entrei pelo YouTube e estou pelo Meet também, daí tem um intervalo aí de tempo, muito interessante. Ah, sim. Aham. Pois é, esse é um dos detalhes, né? E o narrador, ele frisa isso, né? Que aqueles personagens que aparecem no final falam exatamente as mesmas frases. Primeiro aquela, ei, aí embaixo, né? E depois a outra, isso. Como que é? Eu disse, aí embaixo, cuidado, pelo amor de Deus, saia do caminho. Aham. E daí o narrador observa que essa frase, cuidado, cuidado, saia do caminho, foi ele que imaginou a partir do gesto que o sinaleiro fez, né? É isso? Então ele é cheio de detalhes assim que... E por que isso é importante? Pensando no efeito fantástico. O que vocês acham? Porque é quase um foreshadowing. Esses detalhezinhos foreshadowing do que vai acontecer. Ou até do que já aconteceu. Também. Antecipa, e daí talvez essa sensação de circularidade, né? Sim. Que a Anne observou a Valdete também, né? Agora, eu pergunto para vocês assim, ó, pensando na definição do fantástico, né?
Por que que isso é importante, assim, no sentido de sugerir duas interpretações possíveis, ou mais interpretações possíveis, né? Isso pode ser real ou não. Oi? Isso pode ser real ou não. O quê? Mais detalhadamente, assim, especificando melhor. Esse loop. Esse looping de antecipar... Sim. Professor, Fala, Vocês Luiz. conseguiram me ouvir ou não? Oi? Vocês conseguiram me ouvir? Vocês ouviram o Gabriel? sim. Aham. Tá, fala, Luiz. Então, eu acho que no caso, o sinaleiro, né, como a menina falou aí do sinal, acho que ele teve um sinal do que ia acontecer com ele, né? Aham. Esse foi o meu sentimento, assim, em relação a isso. E o fantástico ia acontece depois, né, ali no final, quando fica aquela hesitação se realmente foi uma premonição, o que aconteceu, né? Aham. Porque foi exatamente como ele falou, né? Como o outro personagem falou. Então, eu acho que é ali que acontece o fantástico. Aham. Pensando na definição do Todorov, por exemplo, né? Quais seriam as duas interpretações possíveis, né? E por que que esse desfecho é importante para deixar aberta deixar as duas possibilidades abertas, né? Dá para entender o que eu estou querendo perguntar? Uma delas poderia ser, tipo, realmente o cara viu uma, né, teve, sei lá, vamos supor, o cara é a mãe de Ná. E ele conseguiu prever a própria morte. A outra ele é louco e isso é uma coincidência. Aham, é isso, né? Porque, por exemplo, se não tivesse essa questão do narrador também ficar impressionado pelo fato das frases serem exatamente as mesmas, né? A gente poderia pensar assim, o sinaleiro é louco, né? O homem, né? O sinaleiro é louco e ele se matou, né? Certo? Só que como as frases são exatamente as mesmas e os gestos também, né? Então isso faz com que o narrador também se impressione e cria o efeito fantástico, certo? Certo. Aham. Tá, mais alguém quer falar? Aqui? Tem uma frase, tem uma parte que um pouco quando está se aproximando assim do final, que é a fala do narrador falando bem assim, depois que acontece a questão de ver o fantasma no fogo, né? Dessa forma, na metade do parágrafo, dessa forma, ignorando qualquer senso de realidade entre nós, mostrei-me o seu desempenho, mostrei-lhe que o seu desempenho, até porque ele tinha entendido o seu dever, não estava prejudicado por causa dos recados obscuros do fantasma. Nisso sair-me melhor do que na tentativa de trazer razão às suas convicções. E aí depois, mais pra frente, vai falar, mas o que dominava realmente os meus pensamentos era a hipótese de como eu deveria agir, tendo ouvido aquelas revelações. Vai ter outros momentos também, essa fala da psicologia, assim, do narrador, né, desse contato, de como ele vai construindo e como nessa fala, tirando o senso de realidade entre nós, é como se ele colocasse num plano assim, eu não sei explicar, mas uma equação de negação para um espaço, de considerar verdade ou não, sabe? Essa discussão é como se fosse um limbo consciente que ele cria, né? O narrador consegue criar. Provoca esse sentido, assim, pelo menos, o que eu tive. Então, vocês ouviram o que a Letícia falou? Ouviram? Mais ou menos. Não, então, ela destacou um trecho, né, em que o narrador sugere as interpretações possíveis, né? E, assim, resumindo,
pela forma como eu entendi o que ela disse, né? É isso, Letícia? Mais ou menos? Como ele interpreta, como a narração está construindo, apontando uma psicologia do narrador, assim, um espaço, dando daí eu pontuei assim, como se fosse tipo um limbo, quando ele fala bem assim, desconsiderando a realidade ou irrealidade entre nós, ele vai conversando, assim, chamando o leitor para esse espaço da mente dele, as impressões que ele tem diante dos fatos. Não sei se agora deu para ouvir melhor. Agora deu. Obrigada. Então, a gente pode perceber que a construção psicológica é mais complexa, né? Do que um canto de Natal, né? Um conto de Natal, né? A partir do narrador e também do personagem título, né? O sinaleiro, né? Então, nesse trecho que a Letícia destacou, pelo menos eu interpretei, porque também me chamou a atenção quando eu li, né? Interpretei assim que o narrador ele fica em dúvida sobre a responsabilidade que ele tem também pelo que pode acontecer de acidente, né? Uma vez que retomando a história, né? O sinaleiro fala assim que ele teve uma vez apareceu aquele sujeito e logo depois teve um acidente. Daí teve uma segunda vez e teve um acidente de novo. E ele fala, o sujeito está aparecendo uma terceira vez. Isso significa o quê? Que ele tem alguma responsabilidade sobre o que pode acontecer, o sinaleiro. Mas a partir do momento em que o sinaleiro conta isso para o narrador também tem, né? Certo? Agora, o que fazer diante disso? Essa aqui é a questão, né? Então, se o cara for completamente cético, ele fala, não, esse cara tá doido, né? E ele tem que procurar tratamento, né? Agora, se o cara tiver alguma incerteza, então ele já pensa, pô, mas será que a gente não deveria tomar alguma precaução, né, para evitar um possível acidente, né? Que é o próprio conflito do sinaleiro também, né? Ele fala, se eu mandar uma mensagem ali dizendo, cuidado, porque pode acontecer alguma coisa, algum acidente. Daí vão dizer onde, quando, e ele não souber dizer, vão falar, esse cara tá doido, né? Certo? Ou seja, essa narrativa é bem mais complexa do que um conto de Natal, né? Porque ela permite, assim, a gente ficar especulando, né? A respeito de vários detalhes, assim, né? E eu não sei se vocês que tiveram aula de literatura norte-americana comigo lembram Os Amigos dos Amigos, ou quem já participou do NAFTA mais tempo, se lembram desse conto? Os Amigos dos Amigos, do Henry James? Sim, professor. Não sou muito bom de nome, mas qual que é a narrativa? Não, que tem dois personagens, uma mulher e um homem. E eles têm coisas em comum. Daí os amigos deles ficam falando, e o que eles têm em comum é que eles pressentiram, né, eles de alguma maneira, a morte dos pais, né? A mulher. Daí por causa disso, falam, não, vocês têm que se encontrar, não sei o quê. Mas é cheio de detalhes, assim, porque o que... e quem conta a história é a mulher que vai se casar com o cara. Eles não têm nomes também, que é um detalhe que vocês observaram, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção para entender o que é que está sendo dito, porque é o que alguém sentiu a respeito de determinada coisa, o que alguém pensou a respeito de determinada coisa, o que alguém levantou de possibilidade de interpretação, sabe? É uma coisa muito sutil, assim, né? Mas essa sutileza é importante para o efeito que é causado, né? E é importante para a interpretação da história também, né? Então, esse conto, nesse aspecto, lembra um pouco, né? Não vou dizer que é igual, mas... Né? O que você acha, Heloísa?
Eu acho que lembro também um pouco, assim, esse olhar, né? Sim. Eu acredito que Os Amigos dos Amigos seja posterior, né, cronologicamente, né? Mas que tem a ver também com uma espécie de tendência da literatura conforme vai se aproximando do século XX, né? Da literatura do século XIX conforme vai se aproximando do século XX, né? E que é a exploração do aspecto psicológico dos personagens mesmo, né? Cada vez mais os personagens vão se tornando mais complexos, né, do ponto de vista psicológico, e também a própria interpretação da realidade, né? Que a realidade deixa de ser algo que a gente possa compreender de maneira precisa, né? E possa retratar de maneira precisa e de maneira fiel, né? Certo? Eu acho que compreender essa realidade que é o grande X, né, desse conto, que a gente não sabe realmente o que aconteceu com ele, né? Porque é uma coisa inexplicável. Então, mas eu acho que tem essas duas possibilidades de interpretação. A primeira, não, realmente ele teve uma premonição, realmente ele viu um espírito ali, no sinal, na luz, né? Ou então, não, foi uma coincidência. Que o É, narrador. até porque ele era bem esquisito também, né? Não, então, mas daí a gente pode tentar relacionar isso com outro aspecto, que é o da crítica social, ou da caracterização, né? Uhum. Do personagem como um trabalhador, né? Numa realidade da Revolução Industrial, né? Sim, verdade. Que vocês acham a respeito disso? Ou vocês? Será que ele poderia estar fazendo uma crítica assim, às condições de trabalho Aham. desses. Condições insalubres. Sim. Ah, sim. Tanto é que a descrição do ambiente, a descrição da É bem função. sujo. Hã? É bem sujo. Mas é bem detalhista também, né? Sim. Aham. E a própria observação da Valdete no início, né? De que é o sinaleiro, né? Que em português também acaba sendo interessante, porque o sinaleiro designa tanto a função, né, do profissional, quanto um objeto que sinaliza, né? Certo? Sim, até que ponto ele é uma pessoa ou um objeto, né? Assim, Aham, é isso. relacionado com isso. E daí eu perguntei para vocês também de que maneira a gente poderia pensar nesse conto, né, com relação à fase do escritor, né, que diz assim, a fase inicial é mais otimista e ele tem uma confiança maior na capacidade de transformação da realidade a partir da própria literatura, né, a partir da crítica que a literatura faz, né. E esse conto, o que vocês acham? Esse conto é anterior àquele conto do Natal? Não, é posterior. Ele é bem. Ah, posterior. É. Então ele está mais crítico, né? Eu acho. Aham. Está mais complexo também. É. E vocês? Mas assim, no outro tem uma questão que a gente até falou, nossa, parece que até a ideia da moral tá maior do que a questão do fantástico, do conto. Então fica naquela estrutura assim, é uma lição. Aí nesse aqui parece que é mais uma reflexão que ele quer provocar, além da questão da provocação de sentidos, né, que você tem com o fantástico e tudo, mas assim, é mais no conteúdo, num grau de reflexão, né, com o personagem, com os acontecimentos.
sobre a morte, talvez, assim, nesse nível, traz uma mudança do que seria um valor do primeiro conto de Natal, um valor em vida, e agora a transição nesse mais assim de profundidade. E quando chega no ponto assim, quando é a morte agora, eu vou refletir sobre tudo, né? O que valeu a pena, então, sei lá, até pegando a questão do limbo assim na vida, vai continuar acontecendo, né? Do limbo? Não, limbo não, do Ló. Looping. Eu falei limbo, looping. limbo do campo, eu troquei a palavra. Assim, se a gente for perguntar assim de uma maneira mais simples, né? Esse conto, né? Um conto de Natal é um conto otimista, né? Com relação ao papel da literatura em transformar a realidade, né? Mas esse conto aqui já não expressa isso, né? Vocês concordam? Eu acho que ele é não cínico, mas mais, como eles disseram, né? Mais crítico. Menos maniqueísta. Lembra que eu falei Sim. no Conto de Natal que ele vai de uma caricatura para outra? Sim. Ele é bem... Ele não é maniqueísta, né? Mas, ao mesmo tempo, ele expressa uma realidade cruel, né? Do sinaleiro, né? Sim. Mas também não demonstra que tenha muita confiança de que essa crítica consiga transformar a sociedade, né? Certo? Que isso é uma coisa que acontece, por exemplo, a literatura realista, ela tem essa confiança na transformação da realidade a partir da crítica social, né? Só que com o passar do tempo, essa confiança vai caindo, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, um escritor como essa de Queiroz, né? Ele tem aqueles romances que são bem mais simples, né? E que dá para enquadrar assim com tranquilidade no realismo, né? Só que com o passar das décadas, os romances dele vão se tornando mais complexos, né? E menos confiantes nas propostas do realismo, né? Certo? Isso também foi uma coisa que eu quis dizer quando eu falei que quanto mais a gente se aproxima do século XX, né? Mais a literatura vai se transformando, vai se aproximando também da literatura moderna, né? Só que e a literatura moderna tem essas características. Vê se você acha uma cadeira. Certo? Bom, eu acho que no sentido do fantástico, né? Essa é uma narrativa bem tipicamente fantástica, né? Porque o fantástico também tem essa característica meio pessimista, né? Ou meio obscura, né? De um modo geral, né? Certo? Agora, porque se a gente for pensar, né? O fantástico vai expressar uma dúvida quanto à fé também, né? Tanto quanto à fé religiosa e quanto a fé em outras possibilidades de interpretação da realidade, por exemplo, né? Certo? Quer dizer, a literatura fantástica ela não confia plenamente na explicação científica, né? Assim como não confia plenamente em qualquer outro tipo de explicação, certo? Então, nesse sentido, acaba sendo meio cética e meio pessimista, né? Tudo bem? Claro que eu estou simplificando aqui, né? Não é... Nem toda narrativa fantástica é assim, né? Mas, Vitória, você não quer entrar mais um pouco? Eu vou ter que pedir para não atrapalhar.
esse caráter híbrido nosso, ele é um pouco meia boca, né? Mas então, mais alguém quer falar alguma coisa que tenha reparado, observado neste conto? Você quer falar, Vitória? Eu escutei, né? Eu tava no online e eu achei bem interessante essa questão do sinaleiro, que eu não sei todas minhas acho que foi você, da questão do objeto com a pessoa. Achei bem interessante. E hoje eu vou ter aula de literatura britânica, eu tava lendo um texto do Borges justamente sobre Dickens. Do Borges. Porque a gente vai estudar um cantigo de Natal, que foi o que você leu da última vez. E esse caráter de que ele se importa muito mais com a questão da construção de personagens do que com uma argumentação em si. Então, por exemplo, no Canto de Natal, tem algumas coisas que ficam até meio difíceis de engolir, vamos dizer assim, porque é algo muito simples, ele está se importando muito mais com a questão do personagem evoluir. E aqui, como você já disse, como é algo posterior, ele vem como algo muito mais elaborado, só que mesmo assim, a argumentação, ela não tem uma questão muito, como eu posso dizer assim, muito diferente ou algo do tipo. Ela trabalha com essa questão do fantástico, que é alguma coisa plausível para a realidade ou não, mas é uma história, assim, simples, é muito mais ligada a essa questão do personagem em si. Da questão, ele é um objeto, ele é uma pessoa, a precarização, porque Dickens fala muito da parte crítica. Eu achei bem interessante. Mas eu acho que esse ponto sinaleiro, não dá pra gente dizer a mesma coisa a respeito de que ele construiu um personagem e o resto... Dá pra ver que a história é bem mais elaborada do que o Sim, então... Tanto é que ela é sempre adaptada para histórias infantis, né? Tem um filme do Mickey sobre isso, o próprio filme, que é o mais famoso, também tem um caráter meio infantil, porque é algo mais de um canto de Natal. Porque assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes os críticos apontam uma determinada característica num autor, mas pensando em alguns textos específicos ou mais conhecidos. Sim. E daí, essas características a gente não encontra em todos. Então, por isso que eu pensei em propor questões de comparação. Uma coisa que o Borges coloca, depois lendo esse texto, escutando o que você estava falando, é que eu até não concordei depois com o Borges, que ele fala que Dickens começa a escrever e ele começa e segue o mesmo estilo, o mesmo modelo até o final da sua escrita. E por esse texto dá pra ver que não, que o Canto de Natal e esse do Sinaleiro, ou o próximo que a gente vai falar também, são bem diferentes, questão de estrutura. Então não, ele não segue sempre o mesmo modelo, como o Borges aponta. Vocês estão conseguindo ouvir a Vitória? Só a Luiz responde. Sim, estou escutando. Beleza, Plínio, obrigado. Escute muito bem, graças. Então, o texto do Borges, que você está citando, é daquele livro Literatura Inglesa. Literatura Inglesa. Curso de Literatura Inglesa. São aulas que ele ministrou e até a aula 17, se não me engano. Sim. Mas é realmente um texto bem curto, assim, são 10 páginas só, então ele faz de forma bem resumida. Não, e também aquele livro, ele foi registro de fala, né? Sim. Registro da fala dele na aula, né? Então, a fala dele na aula não tem tanto rigor quanto teria um texto que ele fosse escrever sobre o autor. Né? Então, talvez se ele fosse escrever, ele não teria escrito dessa maneira, simplificando tanto. Né? Então, eu acredito que, inclusive naqueles vídeos que eu postei ali do YouTube, né, fala sobre o Dickens, a maioria dos críticos, de um modo geral, vai dizer assim, os textos iniciais seguem mais essas características de ser mais simples, né, e o personagem ele parte do personagem, né, e constrói os personagens de uma maneira meio caricata, etc, etc. E vamos dizer que os textos posteriores já não vão mais ter tanto
essas características, né? Tudo bem? Então, eu acredito que o Borges, se tivesse escrito, ele não teria escrito dessa forma. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, porque se a gente pegar, por exemplo, um livro didático, de um modo geral, ele vai simplificar, né? Ou mesmo um livro de história da literatura. Só que, história concisa da literatura brasileira, do Borges. Né? Qualquer autor que você for estudar ali, você vai ver que vai fugir muito, em alguns aspectos, do que o Borges está falando. Né? Mas isso não significa que o livro do Borges seja ruim. Né? Significa que a proposta do Borges não serve para a gente fazer uma crítica de cada autor e cada texto. Né? Então a gente tem que ter essa autonomia, né? De ir além do que aquele autor mesmo da grandeza do Borges, do Antônio Cândido, está falando, porque os livros dele são panorâmicos. Né? Certo? Tudo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim. Tá. Obrigado. Senhor professor, estamos porque hoje não tem nenhum capeta aqui, não. Não, é porque eu estou conversando. Ótimo, parabéns, outros, né? Tá chique, tanto a transmissão pelo Google Meet e também pelo YouTube, tá sensacional. Pelo YouTube. Dá um atraso assim? de tempo só. Em Plínio. Ele tá zoando. Oi, fala. Tô Como aqui, assim ó. Pelo YouTube? Hã? Não sei, assim, meu. Hã? Eu linkei lá no YouTube, lá, tô vendo a transmissão lá no YouTube também, velho. Eu não tô bêbado não, eu juro. Sei. Você tá vendo o encontro anterior pelo YouTube, né? É sério? Não, hein? Ó, mais alguém quer falar alguma coisa sobre essa primeira narrativa que é posterior cronologicamente, o sinaleiro? Não? Tá, então eu vou perguntar agora a respeito da segunda, que chama Fantasmas de Natal, né? Então, a primeira pergunta que eu fiz a respeito dela é sobre a estrutura, né? O que a gente pode perceber nessa narrativa de diferente quanto ao enredo, por exemplo, e ao próprio narrador? Faz um tempo que eu li, então não vou lembrar tudo certinho, mas eu percebi que ela é mais uma coletânea de histórias de uma única narrativa do que propriamente, né, por exemplo, Contos de Natal é só lá o Scrooge, mas não tem, né, outros fantasmas de outros, poxa, eu esqueço como fala, outros seriados. Né, são só os do Natal. Enquanto essa Espírito do Natal, ele é mais uma coletânea geral de histórias fantasmas. Eu não vou lembrar de todas agora, mas o primeiro que me pegou bastante atenção, né, da mulher que se afogou porque o coração dela foi quebrado pelo cavaleiro, não foi? O cavaleiro verde. Eles estavam no quarto que essa mulher assombrava, eles ficavam debaixo da coberta, vendo ali ela reclamando da situação. E tinha também o quadro representando esse cara. Sim. Mas eu lembro que tinha outros também, não vou lembrar dos outros. Sim, então Bem difícil até da gente não lembrar. Vocês acompanharam o que o Gabriel falou? Sim, professor, acho que é isso mesmo. Primeiro ele fala da história ali, né, que está acontecendo ali naquele Natal, mas aí depois ele vai para outras histórias, né? E aí... Então tem uma estrutura, né,
Mas diferente, né? quadradas, né? Ele meio que naturaliza um pouco também esse sobrenatural. É como se existissem muitas histórias, fosse normal, praticamente. Sei. Essa é uma observação interessante, né? Porque tem uma implicação no efeito do fantástico, né? Certo? Sim, isso que eu achei também. Aham. E de que maneira que vocês acham assim que pode ter essa implicação? De que fantástico talvez seja mais comum do que necessariamente fantástico. É. Porque se eu vejo uma. Pelo menos na concepção do todo, que é a única que eu entendo. Eu vou na concepção que eu entendo. Porque se a gente for na concepção do todo, óbvio, tinha que ficar a dúvida, né? Se a mulher realmente apareceu. Por exemplo, a mulher lá afogada. Se a mulher realmente apareceu. Tinha que ficar a dúvida. Não, Tá, não deixa. então, mas daí eu pergunto para vocês. O fato de as narrativas serem enquadradas, né? Ou seja, tem uma narrativa externa. E nessa narrativa externa são apresentadas várias historiazinhas em sequência, né? Como se fosse uma enumeração de narrativas internas, né? Isso daí também não tem uma implicação sobre o efeito fantástico? Eu acho que isso vai acabar com a hesitação, né? Porque não é mais uma coisa que aconteceu diferente. Não, já é uma coisa normal que está acontecendo, né? Porque o Então, efeito fantástico é o real ali, e aconteceu uma coisa ali que Eu acho que eu entendi. foi Você quer dizer que as destoou histórias dentro ali. do natural. E ali não. Ali é aham, praticamente padronizado, assim. tá, tá, eu vou Situações guardar, parecidas. entendi. E aí perde um pouco a hesitação, né? Sim, Do leitor. aham. Essa é uma das possibilidades de resposta, né? Pelo fato de sempre acontecer o sobrenatural, então esse sobrenatural, se a gente for pensar até pela própria ideia da formação da palavra, né? O sobrenatural é algo que é além do natural, né? Mas se acontece recorrentemente, acaba sendo natural, né? Faz parte das leis da natureza, né? O mesmo que seja assustador, né? Agora, o Gabriel começou a responder uma outra coisa. Eu não sei se é aí que você queria chegar, mas que a história dentro da história que a gente está lendo que tem o efeito fantástico e não a história que a gente está lendo. Se é que isso faz sentido. É uma coisa bem séria. Mas sabe, os próprios contos ali que eles estão contando que vão dar o efeito fantástico, né? Disso é real ou não, e não propriamente o conto que a gente está lendo, mas o conto que eles estão discutindo. Assim, ó, eu não sei se o Gabriel respondeu o que eu estava pensando, mas assim, o fantástico é a dupla possibilidade de interpretação, né? Então, o fato das histórias estarem sendo contadas, né, dentro de uma outra história, né, significa que não necessariamente ocorreu, né, certo? Entendeu o que eu quero dizer? Sim, por exemplo, Seria num outro propósito. a mulher lá, ela pode ter, na verdade, uma história completamente diferente da que nos foi dada, ou até mesmo as outras. Eu queria realmente poder lembrar das outras, porque eu acho que as outras já não são mais tão diretas, né? Já não tem esse conto tão direto com o objeto da história. Uma coisa mais sutil, né? Não, acho que tem vários tipos de história que tem sobrenatural claramente, né? Mas a questão é assim, ó, é diferente eu falar assim, eu ouvi uma história de tal pessoa e a história é assim. E outra coisa é eu contar a história como se tivesse ocorrido comigo, né? Certo? Para o efeito que causa, né? Dá para entender o que eu quero dizer? Sim. Aham. Mas também, eu não sei se ficou só para minha impressão, que logo no início já não parece muito real.
E aí eu senti um Aham. pouco do maravilhoso, assim. Tá, mas. Porque Aham, tá. assim que eles vão entrar na casa, já não parece uma casa da realidade, assim. Então eu senti isso. Não, Não então, sei se mas foi só eu. eu acho que antes disso já tem uma questão relacionada com o narrador, que eu perguntei para vocês, né? Primeiro eu perguntei da estrutura, né? E pensando na estrutura mais especificamente relacionado com o narrador e relacionado com o enredo. Até agora a gente está falando do enredo, né? Certo? Certo. E o narrador? Como é esse narrador? Senti assim que o narrador ele tenta usar essas histórias, ele começa a contar várias histórias justamente para consolidar o seu ponto de vista. Então ele tenta meio que argumentar assim, olha que eu tô igual vocês falaram, assim, que eu tô contando a verdade, porque já aconteceu, que ela falando a verdade, que é algo é tão recorrente que acaba se tornando comum. Então ele tenta cada vez mais trazendo histórias, algumas até comoventes. Eu achei interessante que ele deixou pro final a história que entra a criança, um órfão que assombra a casa e está preso num closet, eu acho. E aí ela é emocionante, eu acho, para causar esse impacto. Então é um narrador que busca tentar convencer assim a todo custo de que sua história é real, que realmente aconteceu. Pode ter esse aspecto que a Vitória está apontando, né? Mas eu acho que tem outros, né? Ou talvez o que eu pensei seja uma outra maneira de dizer a mesma coisa, né? Mas eu tô pensando assim, ó, como é esse narrador? Que tipo de narrador é esse que aparece? Porque, por exemplo, no conto anterior, o sinaleiro, né? A, a Valdete e a Anne, que estavam conversando, perceberam que ele não tem nome, o sinaleiro não tem nome, né? Isso gera um determinado efeito, né? Que a gente pode também discutir melhor a respeito de o narrador não ter nome, né? Mas e nesse conto, como é esse narrador, né? Porque tem uma coisa muito diferente nesse narrador aí. Eu acho, assim, me parece que ele que está, é o próprio narrador que está lá presente, meio que presenciando essas histórias, que ele começa dizendo assim, eu gosto de ir para casa no Natal. Tá, Valdete, lê os primeiros dois parágrafos. Eu gosto de ir para casa no Natal. Todo mundo vai para casa no Natal, ou pelo menos deveria ir. Devemos poder passar os feriados em casa. Quanto maior o feriado, melhor. Sair do enorme internato onde estamos sempre trabalhando em nossas lousas aritméticas, tanto para tirar um descanso quanto para dar um descanso aos outros. Viaje-se para casa no meio de uma paisagem de inverno, por terrenos com neblina baixa, atravessamos bruma e brejo. Ele repete, bruma e brejo. Subimos por compridas colinas, sinuosas e escuras como cavernas, no meio de uma vegetação densa que por pouco não obstrui o brilho das estrelas. Depois, estamos nos amplos planaltos, até que paramos, por fim, um repentino silêncio em frente a uma alameda. Continua. Nesse trecho já dá para perceber uma coisa que é muito diferente nesse conto, né?
Então, bom, ele começa falando assim, eu gosto disso, né? Só que depois... Depois ele fala como se fosse nós, né? Isso, é. E o fato de ele falar como se fosse nós tem uma implicação no sentido da história, né? Porque depois ele continua usando esse nós por um bom trecho, né? Então, bom, eu não passo por essa paisagem aí que ele está falando, né? Tanto é que a Heloísa falou assim, dá uma impressão de que ele não está falando de um lugar real, de não sei o quê. Você não falou, Heloísa? Sim, professor. E que daí por isso se aproxima do maravilhoso, né? Uhum. Mas eu acho que não é bem... Fala, Plínio. Então, é assim, diante dos comentários que os colegas estão fazendo aí, né, que vocês estão fazendo, e o Dix é super chique, eu vi a resenha dele, foi do, como é que é, do Bob Dick, né, aquela parada lá, não lembro do livro lá, e os outros, o Oliver Twist eu já vi umas vezes também, o filme. O Moby Dick é do Herman Melville. Isso, exatamente, É o seguinte, esse conto aí dá assim, claro que eu gostaria de ler, né? Você fica rindo aí, sem vergonha. Se lascar. Ó, é que assim, rapaz, sabe, nós estamos falando, professor, dá licença, mas eu preciso fazer esse comentário, e foi legal, assim, falando, né, até porque até o próprio título do conto, mas aqui a Europa está vivendo aquele momento ali, né, do ápice da primeira revolução industrial, aquele ápice daquele boom do protestantismo, aquela parada ali do ápice também, aquela coisa linda, maravilhosa do iluminismo, essas coisas todas, né? Aquele sentimento natalino que ainda veio para o novo mundo, até início dos anos 2000 ainda a gente tinha aquelas expectativas de ser de Natal, essas paradas todas aí, tá entendendo? E daí, assim, esse sentimento, né? Esse sentimento, pelo que vocês estão falando aí, que estão comentando, especialmente a Vitória, que entrou fazendo né, os comentários dela, assim. Então, esse o envolvimento, o sentimento, a narrativa, diante do contexto histórico que estava se vivendo naquela época, daí, né, o conto ter essa ideia, né, ter essa pegada que vocês estão comentando aí, né, a primeira revolução industrial, né, o boom aí tem aquela questão, por exemplo, dos abastados, das que tinham um certo poder que se tinha em Inglaterra, né, aquele clima natalino, era vitoriana, aquela parada toda aí. E daí esse sentimento meio, uma hora parece que assim, ser super lindo, maravilhoso, mas no outro momento parece que tem uma, né, deixa a desejar. Enfim, é isso. Para não falar que eu não abri a boca hoje. Obrigado, Plínio. Mas tem a ver com o que você está falando, no sentido assim, ó. A Heloísa falou, nossa, parece um mundo maravilhoso, né? Para nós, de fato, é bastante distante da realidade o que ele está descrevendo, né? A gente passa por uma paisagem assim, não sei o quê, com neve e não sei que tipo de animal, né? E que, bom, para a gente esse tipo de cenário, esse tipo de paisagem, a gente só vê em filme, né? Certo? Ou quando, sei lá, se alguma vez a gente viajar para o exterior, a gente vê, né? Mas não é... Eu vi, né, velho? Desculpa, mas eu tive a oportunidade, o privilégio na minha vida de morar, então eu consigo viver o sentimento da Europa, tá entendendo? Consigo legal. viver o que vive aquela gente, o que vive aquela gente lá, assim. Agora, claro que as coisas estão totalmente diferentes, que a gente entrou já no terceiro milênio, né? Já todo mundo descrente disso tudo, mas as pessoas vivem, por exemplo, posso te falar, por exemplo, Espanha, nos lugares que eu tive um bom tempo, lá o clima natalino é assim, especialmente o clima natalino cristão católico, tá entendendo? É extremamente assim, aquela coisa, aquele sentimento de confraternização, tocado pelo menino Jesus, aquela parada toda lá. Sim, mas então é isso que ele está descrevendo, né? No começo, né? Então, primeiro ele se descreve como estudante que sai de férias ou de um internato e volta para casa e tal, né? Só que depois ele começa a usar esse verbo na primeira pessoa do plural e fica meio confuso, né?
Só que tem um efeito para o próprio fantástico, né? Ou para o próprio sentido da história, né? Então, daí nós contamos histórias em volta da fogueira ou em volta da lareira, não sei como que tá aí, né? E essas histórias são assim, não sei o que e tal, né? Então, como se fosse, é muito comum ficar contando história de fantasma no Natal, né? Então, não significa que fantasma é uma coisa que existe mesmo, porque olha só quantas histórias verdadeiras existem sobre fantasma, né? Essa é uma possibilidade de interpretação que vocês falaram. A outra possibilidade de interpretação é assim, é muito comum contar história de fantasma no Natal, olha só quantas eu conheço e vai enumerando, né? Mas são histórias de fantasmas, né? Não são ocorrências, não são necessariamente ocorrências sobrenaturais que eu vivi, né? Porque quando eu vivo uma ocorrência sobrenatural, eu fico assustado que nem o narrador do conto O Sinaleiro, né? Certo? Dá para entender o que eu tô querendo dizer? Sim, perfeitamente. Aham. Claro que dá. É. Até porque eles não têm nada que fazer no Natal, no frio, especialmente nos países escandinavos. Especialmente se for nos escandinavos, eles têm que ficar no imaginário lá, nas leituras, né? Aham. Trancados nas casas. Mas eu acredito que seja mais ou menos comum aqui também, quando a gente passa o Natal em família, né? Fica meio à toa, começa a contar a história, né? Aqui acontece um monte de briga, na real. Sei. Vou parar de falar. Mas, enfim, a ideia é mais ou menos essa, né? Quando a gente coloca uma história dentro da outra, né? Quando a estrutura do texto... Fala, história que a gente achou. A Anne mostrou um trecho. Essa parte que fala. Que a gente tá falando de Aham. sentar, né? De contar Sim, história de fantasmas. Porque ele fala assim, até assim, pra ninguém passar vergonha. Então, assim, quem não conta história de fantasma no Natal passa vergonha, como se fosse um costume, Sim. né, da época que ele tá narrando Aham. aqui. E quem não faz, né, que é o estranho. Sim. Mas essa estrutura de uma história dentro da outra cria uma complexidade maior também nas possibilidades de interpretação, né? Ou aumenta as possibilidades de interpretação, né? Certo? Dá para entender o que estou falando? Ou vocês concordam ou discordam? O que vocês acham? Realmente acho que, né, esse tijolinho de narrativa vai dar uma complexidade maior. Porque aí a gente vai pensar, será que a pessoa realmente está falando a verdade sobre a história? Ou será que a história realmente sim ou não foi um telefone sem fio? Também. Daí, pensando assim, se vocês tivessem que responder, né? Essa história é fantástica? Essa história, esse conto, Fantasmas de Natal, é fantástico? Eu que depois de toda essa discussão eu diria que sim. Já falei. Depois, mas justamente por essa segmentação, não sei se seria o termo correto. Você fala. Mas essa questão do narrador, qual é a explicação, então, do nós, que eu não entendi? Não, então, a explicação é assim, ó. Ir para casa de férias no Natal e contar histórias de Natal, de fantasma, né? Não é uma coisa só minha, é uma coisa que nós fazemos, é uma coisa da cultura, né? Sabe? E não é uma coisa que eu fiz uma vez, aconteceu uma vez de eu ir para casa no Natal em férias e daí eu ouvi uma história assim, né? Mas tem uma parte que ele fala que ele fala em nós, nós estávamos deitados, não sei o quê.
Mas pela maneira como ele começa, né, abre essa possibilidade, porque tem trechos que ele fala assim, e também tem aquela história assim, entendeu? Por isso que eu Ah, também não fico pensando se é só ele, só é a história dele, ou se é mais alguém aham. que tá ali com ele. E aí tem uma parte que ele fala, estamos mortos. Mas essa daí é de uma história interna, né? Não é da história. Não, foi aqui, ó, deixa eu ver. Eu estava até olhando agora, ele fala, contamos ao nosso anfitrião o que vimos, e o seu rosto se anuvia. Ele nos pede que isso fique entre nós. E assim acontece, mas é tudo verdade, e nós assim o dissemos antes de morrer. Estamos mortos agora. Isso daí é o desfecho do conto? Não, é lá na terceira página. Sei. Eu não lembro exatamente desse trecho, mas de qualquer maneira, eu acho que ele ajuda a criar mais essa ambiguidade, né? Porque a questão do fantástico é essa ambiguidade, né? Certo? Uhum, Então, os trechos tendem a jogar para um lado e para o outro, né? Um lado seria, é só história, é ficção. E o outro lado é, não, olha quantas vezes aconteceu de ocorrer fenômenos sobrenaturais, né? uhum. Aham. Então, eu acho que o Gabriel, no final da resposta dele, falou assim, essa estrutura e esse narrador ajudam a criar dúvida. Então, sim, esse conto é fantástico, né? Uhum. É isso? Sim. Aham. Eu também responderia dessa maneira, né? Tudo bem, Heloísa? Sim, na questão do narrador, né? Não, na questão da estrutura também. Mas nesse sentido que ele diz, antes de morrer, eu encontrei aqui. Estamos mortos agora. Ele fala assim, para muitas pessoas de nossa confiança. E eu acho que eles terem que esconder o que eles viram. Porque Uhum. pede assim para que aquilo que eles viram ali, aquela aparição fantasma, assim, que ele é um anfitrião, né, da casa, pede para eles não contarem, né, para eles não contarem o que eles viram ali. Para ninguém. Então quer dizer que eles estão mortos para as pessoas de confiança, então eles perderam a credibilidade por terem que esconder o que de fato aconteceu. Sim. Você Agora ouviu o que ela está entendi. falando, Heloísa? Ouvi. Aham. Então não é uma questão de, o sobrenatural aconteceu sem dúvida na história externa, né? O... Mas, assim, uma outra coisa que eu gostaria que vocês observassem também, né, é que tem essa definição do fantástico do Todorov, né, que é a mais fácil de entender, só que ela é muito restritiva também, né? E essa é uma crítica que é feita a ele, né? E então depois os críticos posteriores, os teóricos posteriores, vão questionar tanto em tantos aspectos a teoria do Todorov que a gente começa a gente tende a pensar que o fantástico não é um gênero, né? Mas é um modo, né? Que eu vou tentar explicar de uma maneira simples que talvez não seja muito boa, mas acho que ajuda a entender. Por exemplo, se a gente pegar os filmes, né,
e tentar classificar os filmes por gênero. Daí o que acontece? É que vocês não são da época da videolocadora, né? Alguém é? Como assim, rapaz? Não sou dela. Você tá doido? Você... O Plínio é de antes da videolocadora. Vai te lascar, rapaz. Não, quando eu nasci não existia videolocadora. Mas enfim, ó, um problema que acontecia na videolocadora é assim, ó. Os filmes são divididos em prateleiras conforme o gênero, né? Daí tem lá filmes nacionais, por exemplo, comédia, né? Faroeste, filme de terror, filme de ficção científica, drama, suspense, romance. Daí você tem que colocar aquele filme em uma prateleira e acabou, né? Certo? Agora, você pode pegar um filme brasileiro que seja comédia, né? E ao mesmo tempo uma ficção científica, né? Dá para imaginar assim, né? É uma paródia de ficção científica brasileira, né? Não sei se existe, mas é uma possibilidade. Ou em qual prateleira você vai colocar, né? Ou então suspense, como a Anne falou, né? Que espécie de filme é esse? Que história é suspense, né? Então, a questão é assim, essa classificação em gênero, ela acaba trazendo alguns problemas, né? Então, alguns autores vão propor que não, o fantástico não é um gênero, mas o fantástico é um modo, né? Significa o quê? Significa que existem várias características que costumam aparecer nas narrativas fantásticas. Nem todas as características aparecem em todas as narrativas fantásticas, né? E tem algumas características que aparecem em narrativas que não são fantásticas, né? Dá para entender o que estou falando? Isso cria uma complexidade muito maior, só que, de certa maneira, ajuda a gente a pensar, esses 3 contos aqui, né? Um conto de Natal, O Sinaleiro e Fantasmas de Natal. Elas são fantásticas, mas um conto de Natal não é um conto moral. Entende o que eu quero dizer? Esse modo seria tipo um recurso que o autor utiliza? Não, é como se fosse assim, ó. O autor, no caso, o teórico, né? Ele cria um outro conceito chamado modo, para falar assim, não é Não, sim. isso, Estou falando assim, que o autor da obra, no caso, ele inclui o fantástico ali, mas não quer dizer que isso seja um gênero, é isso? O autor. Poderia ser um suspense e aí ter um fantástico ali no. Isso, ó. Eu vou falar uma coisa a respeito de suspense, né? Eu sempre tive uma certa dificuldade de entender o que é esse gênero, né? Se é que ele existe, suspense. Daí eu vi uma definição de suspense no livro do Noel Carroll, se não me engano, que fala sobre terror, né? Não sei se foi ele que... Mas, enfim, eu vi uma definição de suspense que me pareceu bastante, assim, apropriada, né? Ele fala assim, suspense é um recurso, né, de criar uma expectativa no leitor, né? O leitor querer saber o que vai acontecer. Isso é o suspense, né? Certo? Dá para entender? Tipo assim, é uma maneira de mexer na expectativa, de aguçar a expectativa, né? Sim, professor. Eu entendo o fantástico também como um recurso do autor. Mas então, a minha pergunta é assim, um recurso, você falou um recurso do autor. No caso, o autor, você está querendo dizer o autor ficcionista, aquele que escreve... Ficcionista. Entendi. Né? O recurso que ele utiliza na sua história. Isso. Pode ser assim. O tempo está se aproximando do nosso limite, né? E eu quero adiantar que eu conversei com a Heloíse para que o próximo encontro seja
a respeito do romance que ela estuda, né? Que tem um pouco a ver com isso que eu estou falando, essa dificuldade de classificação, né? Certo? E o romance dela chama, o romance que ela estuda chama Max e os Felinos, é do Moacir Scliar, um escritor brasileiro, né? Então, o que eu gostaria de combinar com vocês é que seja o encontro sobre essa obra, né? E que a gente, pelo fato de ser um romance, dê um intervalo de 3 semanas. O que vocês acham? Perfeito. Aham. Os demais querem falar alguma coisa? Acho melhor. 3 semanas, né? Duas fica muito mais. Aham. Então, vai cair no dia Dia 24. 24 de maio, beleza? Beleza. Então, eu acho que a gente está conseguindo avançar bastante na ideia do fantástico propriamente dito, o que vem a ser, né? Tanto pelo fato de a gente ler várias narrativas diferentes, né? Quanto pela discussão como essa, por exemplo, né? Eu não sei se... Então, professor, aí o senhor não me explicou. O quê? O quê? Não, então, se eu tiver essa ideia que o autor utiliza como recurso, ele está mais próximo do modo do que do gênero, né? Assim, eu vou tentar te explicar de uma outra forma. E eu Tá. acredito que tem a ver com o que você está falando. É mais ou menos assim, ó. A ideia do modo é apresentada, por exemplo, pelo Cesarani, né? Que acho que a gente leu Sim. alguns capítulos dele. Ele vai apresentar vários traços, né? Que são típicos do fantástico, mas que nem todos aparecem no fantástico e que esses traços também aparecem em outras narrativas de outros Eu acho mais difícil compreender o Cesarani do que o Todorov. é muito mais difícil, mas acaba sendo mais próximo do que acontece, né? Como por exemplo nesse caso de a gente ter que pegar os filmes e classificar em gêneros, colocar numa estante só traz mais problemas do que, por exemplo, daí agora é bastante contemporâneo, né? Se a gente pegar o Netflix, né, colocar assim, filmes brasileiros, dramas, comédias, cada um dos filmes pode aparecer em várias classificações diferentes, né? Certo? Uhum. Que é mais adequado, né? Porque os filmes têm características de várias classificações possíveis ao mesmo tempo. Dá para entender? Professor, eu vou sair, tá bom? Beleza. Minha mãe quer que eu compre uma cerveja para ela. Então tá, então ficou combinado para o dia 24 de maio, Max e os Felinos do Moacir Scliar. Tá bom? Eu vou compartilhar os arquivos, como sempre, pelo Google Classroom e a gente faz desse mesmo modo. Tudo bem? Tá bom. Tá, Luiz, eu respondi a sua pergunta? Não. Tá, então eu vou responder de outra maneira, ó. Eu posso utilizar, por exemplo, o terror, né, como um recurso, não é isso? Uhum. Por exemplo, eu quero que a minha história cause medo. E é isso que caracteriza o terror, né? Uhum. E eu posso utilizar o fantástico no conceito do Todorov também como um recurso, né? Eu quero criar no meu leitor a dúvida a respeito do acontecimento, se é sobrenatural ou não, né? Uhum. É um recurso, certo? Sim. Mas, para alguns autores, o fantástico não é só esse recurso, né? Então, isso cria uma complexidade maior, né? Tudo bem? Seria mais do que um recurso. Depende de como a gente entender o que é o fantástico. No caso do modo. Aham. É mais do que um recurso. Tô um pouco... Tá.
Está plantada a semente da dúvida. Eu estou estudando ele. Aham. Estou conseguindo entender muita diferença, não. Porque eu sinto que ele fala, mas ele volta pro Todorov, assim. Eu sinto que ele traz muito do Todorov. Eu não consigo enxergar Sim, essa diferença, ele assim, a não traz. ser Aham. da parte histórica, né? Pois Que é é, mas a parte determinado. histórica é importante também. Para ele, a parte histórica é muito mais importante do que é para o Todorov, né? Hum, Por isso que, por isso que ele não tenta definir com tanta precisão, né? por isso que ele não concorda que seja um gênero, né? Porque senão Isso, limitaria aquele tempo. isso. Não, não, também, também. Imitaria um traço só, né? Uhum. Mas então, eu acho que essa é uma discussão que cabe continuar quando a gente falar sobre Marx e os Pelinos. Sim, professor. Tudo bem? Tudo bem. Então tá, então a gente encerra por aqui hoje, né? Porque as pessoas têm aula, né? Mas se, Heloíse, se você quiser continuar conversando, até para a gente combinar como vai ser quer dizer, a apresentação, né, no próximo encontro, e tirar alguma dúvida, você pode continuar online aí, tá bom? Tá bom, professor. Então tá, então eu agradeço pela participação e espero revê-los no dia 24. Tchau, professor. Tá bom? Tchau, professor. Obrigada. Tchau, eu que agradeço. Boa noite.